Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho na minha vida. Eu sempre gosto de testemunho porque ele realmente tem o poder de transformar a vida de outras pessoas também. Por muito tempo eu vivi no deserto, hoje foi falado aqui de deserto, na área emocional da minha vida. Eu perdi muitas coisas da minha vida e quase perco um marido, né, na época que eu era namorada do Daniel. Ele disse que pensou várias vezes, gente do céu, será que eu caso ou não caso com essa mulher? É uma bichinha difícil. E, realmente, quando a gente está em alguma área na nossa vida, que a gente está no deserto, a gente perde muitas coisas. Deserto é não frutificar, é deixar de aproveitar aquilo que nós temos direito de aproveitar. E eu comecei a aprender muito sobre essa área, sobre a área emocional. E, independente da área que você está vivendo hoje no deserto, que você tem dado voltas, que você não tem colhido a vitória, que você sabe que você tem direito, a terra não tem chegado na terra prometida, que mana leite e mel, eu quero dar uma boa notícia para você. Hoje você vai receber uma chave, você vai receber palavras que vai fazer com que você saia do deserto ainda hoje, essa noite, porque não é necessário um processo, não é necessário tempo, porque quando a gente ouve na palavra de Deus, que Deus queria tirar o povo do Egito, os israelitas do Egito, e levar para a terra prometida, ele tinha um projeto de 11 dias, mas o povo ficou 40 anos. Mas a vontade de Deus é que em 11 dias é só o tempo de transição ali mesmo que eles deveriam chegar. Então, depende de nós. E hoje eu quero trazer para vocês. Como eu falei, a minha área emocional, eu vivia num deserto, eu não conseguia frutificar. Era uma pessoa que... o meu humor era muito variável. Eu não posso dizer que eu era bipolar, mas eu era uma pessoa que era muito condicionada, eu era muito afetada às coisas externas, e ela realmente me impedia de usufruir de muitas coisas. De um dia bom, de um dia agradável com os amigos, de um dia agradável com o meu namorado na época. Por quê? Porque eu deixava que as emoções ela determinasse como que ia ser o meu dia, como que ia ser a minha semana e como ia ser meu ano. E eu comecei a receber mensagens, a ouvir mensagens a esse respeito. Eu falei, eu não posso mais viver assim. A vida, eu não tenho motivo para achar que a vida é tão ruim, eu tenho tudo. E sabe, como diz o Biel, meu filho, do nada a coisa ficava ruim. Do nada, né? Como assim do nada? E eu sempre colocava culpa em alguma coisa. Porque quem vive no deserto, e eu vou mostrar isso para vocês, ele tem a tendência a culpar algo ou alguém pelo que ele está vivendo. Ele não consegue olhar para si mesmo e ver que ele pode determinar e ele pode mudar a sua situação. E hoje, o grande desafio é enfrentar a verdade sobre nós mesmos e o nosso comportamento. Isso é muito duro e penoso. Enfrentar sobre quem você realmente é, olhar para dentro de si e vencer esse desafio. Mas existe um trabalho muito intenso do diabo, do inimigo das nossas almas, que é justamente que nós não conheçamos a verdade. Ele é o pai da mentira. Então, é óbvio que tudo o que ele puder fazer para te deixar no engano e te deixar na escuridão sobre aquela situação em que você precisa vencer, esse é o trabalho que ele faz de uma maneira muito forte mesmo. Porque enquanto você fica no engano, enquanto você fica na mentira e não conhece a verdade, ela não liberta. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, sigamos em frente aqui. O povo estava no Egito e tinha uma promessa da terra prometida. E eles tinham que, até chegar à terra prometida, passar pelo deserto. E como eu falei, o projeto de Deus era 11 dias. Em 11 dias, eles já deveriam estar lá, usufruindo de tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles. Mas eles levaram
40 anos. Existem milhares de mensagens quando pegando essa passagem bíblica, e ela tem grandes chaves mesmo, mas hoje eu vou me ater a uma chave, que é a chave que diz por que esse povo ficou tanto tempo no deserto. E lá em Números 21, 5 diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Eles acharam o culpado para eles estarem ali. Deus e Moisés. Já achamos os responsáveis por nós estarmos aqui. É isso que esse povo dizia. E quem está no deserto sempre vai achar um culpado para ele estar vivendo ali. Como eu disse para vocês, eu tinha muitos culpados para eu estar vivendo, para responsabilizar. Eu tirava toda a minha responsabilidade. E eu quero que você hoje tente focar naquilo que você ainda não colheu, naquilo que você ainda não frutificou. Esse é o seu deserto. Eu estou trazendo aqui uma mensagem sobre como sair do deserto. Então, você tem que falar: Senhor, Espírito Santo, você sabe qual a área que eu há anos ou há tempos eu não consigo sair do outro lado. E aí eu quero que você reflita. A quem você tem culpado? Porque colocar a culpa em algo é quando a gente fala assim, olha, vou dar um exemplo. Se eu não tivesse sido tão magoada, eu não seria tão uma pessoa que tem tanto medo de se relacionar com as pessoas. Se eu não tivesse sido tão magoada, se eu tivesse mais dinheiro, eu provavelmente ajudaria mais as pessoas. O se é o dono da culpa. Se você tem sempre usado o se para justificar algo que você não alcançou, você está colocando a culpa em algo. Se eu não fosse uma pessoa, se eu não tivesse sido tão atingida emocionalmente, eu não seria essa pessoa que fica olhando as pessoas, julgando as pessoas. Se eu não tivesse sido abandonada, eu teria mais facilidade de ter um novo relacionamento. Veja, se você não olhar para si mesmo e continuar colocando o si, você vai continuar no deserto. Eu falei com o Daniel hoje, quando eu estava preparando a palavra, eu falei: Dani, as minhas palavras nunca são fáceis, elas são sempre de confrontos. Porque eu entendo, Deus fala muito comigo através do confronto. Eu acho que o confronto, ele traz a verdade necessária para que você tenha que mudar. E muitas vezes, nós não queremos ouvir a verdade sobre nós mesmos. Muitas vezes o Espírito Santo tem dito, e como o pastor Paulo falou aqui antes, sobre a obediência, a gente não quer obedecer o que Deus está falando que a gente tem que fazer. Aí você fica dando voltas no deserto com a esperança que Deus diga algo diferente a respeito daquilo. Não, deixa eu dar mais uma volta no deserto, porque vai que Deus fala diferente comigo. Aí dá outra volta no deserto, e passa ano, passa 2 anos, passam 3 anos, e Deus já te falou claramente o que você tem que fazer, mas você não obedece. E nós temos que ser rápidos em obedecer ao que Deus tem falado para a gente. Pastora, mas o que Deus tem falado? Olha a palavra de Deus. Deus não muda de ideia a respeito do perdão. Deus nunca mudou de ideia a respeito sobre os dízimos e ofertas. Que abre as janelas dos céus. Ei, o que você acha que Deus vai mudar de opinião?
Ele não muda de opinião. Quando ele fala que você tem que perdoar, que você tem que deixar de ser amargurado, quando ele fala que você tem que pedir perdão ou ser perdoado, ele não muda, a opinião dele é a mesma. Ou você vai continuar dando volta no deserto e falar, e aí, Deus, mudou de opinião? Ele, não. Está lá, eu estou falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. Mas é difícil a gente olhar para nós mesmos, olhar a verdade sobre nós e querer mudar. E Deus é muito rápido em nos perdoar. Ele nos perdoa instantaneamente, quando nós nos arrependemos. Nós realmente precisamos nos arrepender daquilo que não faz bem para nós, que a gente tenha o conhecimento. E eu quero citar aqui a passagem de Davi. Todos sabem que Davi, ele foi um assassino, ele matou o melhor amigo e deitou com a esposa dele. Davi foi esse homem. E como que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Como? Será que Deus não errou? Será que ele estava olhando nesse momento? Mas veja bem, Davi, depois que ele cometeu esse ato, ele realmente, Deus começou a trabalhar com ele. E veja que somente após aproximadamente um ano, Davi escreve o seguinte salmo, que está lá em Salmo 51, e eu queria que você prestasse atenção nesse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Veja, um ano depois, agora ele estava conhecendo as transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Começou a incomodar. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Veja, ele fala sobre o íntimo, que Deus estava conhecendo a verdade do íntimo dele. Ali houve o arrependimento. Ali houve, de fato, a mudança que iria começar a acontecer em Davi. Porque para nós mudarmos, para nós sairmos de um ponto ao outro, alguma coisa tem que mudar. Aliás, tudo tem que mudar. Eu tenho que deixar as coisas velhas para trás. Eu não consigo entrar na terra prometida levando o pensamento do deserto. É impossível entrar na terra prometida levando os meus pensamentos, os meus sentimentos e tudo aquilo que eu insisto em carregar. É necessário abrir mão. E Deus conhece o nosso íntimo. Ele sabe, de fato, quando nós nos arrependermos. E pedir perdão não pode, quando você vai pedir perdão a Deus, não pode haver justificativa. Já viu aquelas pessoas que vão pedir perdão? Olha, eu fiz isso com você, eu quero te pedir desculpa. Mas é porque também você falou comigo daquele jeito. Olha, eu fiquei muito realmente, eu me excedi bastante, eu fiquei muito exaltada, mas é por... Esquece. Você não pediu perdão. Você não teve arrependimento. Você sabe por que não houve arrependimento? Porque você está querendo se justificar. E quando você se justifica, você não precisa do sangue de Jesus, que é o único que justifica. Se você começar com as suas justificativas, você não precisa do sangue do Cordeiro. Porque quem te justifica é Cristo. Ele é a sua justiça. Se você quiser permanecer fazendo justiça com as próprias mãos, que é falar e se defender e criar uma imagem tão perfeita, mas lembra o que Davi falou? Ele me conhece no íntimo.
Enquanto permanecer neste comportamento, não haverá mudança na sua vida. E é necessário que você entenda que errou, pronto e acabou. Errei. Sabe, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, e eu sei qual é o meu desafio aqui, falando aqui essa noite. Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de olhar para si mesmo e falar onde eu estou errando. Só que eu creio que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, vai trazer ela para a sua vida hoje. Porque nós temos cara de bonzinhos, nós estamos dentro da igreja, não é verdade? Olha para o irmão do seu lado, olha como ele tem cara de pessoa boa. Mas deixa eu te falar, nós somos pecadores. E é tudo que o diabo quer que você faça, que ele quer que você mantenha oculto aquilo que te faz permanecer no deserto. Preste atenção em si mesmo e olhe para si mesmo, porque isso está totalmente ligado à transformação que você precisa para chegar na terra prometida dessa área que você está vivendo no deserto. E lá em João 16, fala sobre isso. Lá em João 16, do 12 ao 13, fala assim: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Uau! O Espírito da verdade. Por isso que o cristão, ele não pode permanecer no deserto. Porque a verdade tem que ser revelada para ele, e ele tem que ouvir essa verdade, e você deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é quando ele fala a respeito, você já ouviu? Ao seu respeito, o que você tem que fazer, o que você tem que abrir mão. Mas a carne, o orgulho, muitas vezes, tem sido mais forte do que isso. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, vai trazer a transformação necessária para a sua vida. E você vai chegar na terra prometida. Amém? A faceta principal do Espírito Santo é nos ajudar a enfrentar a verdade. Trazer-nos a um lugar da verdade. Porque só ela liberta. Nós estamos falando aqui no Sozo, cura, libertação e salvação. Para você sair do deserto e chegar à terra prometida, você tem que ser liberto. O povo foi liberto. E existia algo que eles tinham que levar para essa terra prometida, que eles tinham que deixar. E essa noite, o Espírito Santo da verdade está dizendo o que você tem que deixar aqui essa noite. E você não vai poder passar por aquela porta, levando isso novamente, porque senão você vai dar mais voltas no deserto. Sabe, o passado. Algumas coisas do seu passado podem ser a causa do seu comportamento errado hoje. Alguém que te magoou, algum acontecimento. Mas é a hora de você decidir que isso não vai atrapalhar o seu hoje e o seu futuro. Peça a Deus que mostre a você sobre você mesmo. Quem você é, o que você precisa mudar. Eu vou te dizer, é preciso coragem para isso. Porque muitas vezes você vai ouvir o que você não gostaria de ouvir, porque sua carne vai gritar e vai falar, não, eu não sou isso. Não, eu não tenho que mudar aqui. É ele que tem que mudar, é ela que tem que mudar, é o mundo que tem que mudar, mas eu não tenho que mudar. Ei, você não vai mudar nada assim, enquanto você não mudar dentro de você. E você tem que estar disposto a ouvir o Espírito Santo, aonde você tem que mudar. Se eu estou em algum deserto, alguma área de deserto na minha vida, a primeira coisa que eu falo é Espírito Santo, Espírito da verdade. Eu sei que vai doer, mas fala, eu quero te ouvir. E me ajuda, Senhor, porque eu quero passar para o outro lado. Essa tem que ser a sua oração. E eu quero me arrepender.
Eu quero mudar o meu comportamento sobre essa situação. Eu não vou permitir que o diabo venha e tome tudo, tome tempo. Às vezes tem pessoas perdendo tempo, ministerialmente falando, porque está magoado com um pastor lá 10 anos atrás, que fez não sei o que com ele. Ei! Sério mesmo? E você sabe qual é a palavra de Deus, você sabe qual é a palavra de Deus a seu respeito, né? Ele não mudou de opinião, só para te dizer, ele não mudou. Você vai dar mais quantas voltas no deserto? Não, estou bem aqui quietinho. Ah, fulano de tal causou essa dor em mim. Ele realmente não presta mesmo. Eu não vou perdoar coisa nenhuma. Você sabe a opinião de Deus a esse respeito. E você pensa, sabe, o pai da mentira está dizendo para você que isso não tem nada a ver por você não ter rompido. E você está acreditando. Quer dizer, a partir dessa noite, não. Porque eu estou trazendo a verdade. E a verdade vai te libertar. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver quando você permite que coisas que não agradam a Deus, que você sabe que são sentimentos, sabe que são comportamentos que não agradam a Deus, tomam conta da situação da sua vida. Mas há pessoas que escolhem a autopiedade. E dessa eu gosto de falar. Porque eu vivi muito tempo na autopiedade, viu, gente? Eu não sei vocês, mas às vezes tem uns discursos tão bonitos que a gente fala, bonitos assim, triste, né? Bonito em tristeza, para fazer com que uma multidão fique do nosso lado e fala, coitada, tadinha, não é fácil mesmo. E quanto mais esse coro toma força, mais pena nós sentimos de nós mesmos. Eu lembro quando eu era criança, minha avó, tudo que eu queria fazer, minha mãe não deixava, minha avó vinha com um discurso, não sei, acho que é coisa de vó. Tadinha, deixa ela. Coitada, deixa ela. E aí coloca na posição de vítima, né? Só que essa é a pior posição que alguém pode ter, porque essa não é a posição que Deus nos colocou. Nós estamos assentados à direita do Pai com Cristo Jesus. Isso não é uma posição de coitado. Você tem uma posição de quê? De herdeiro em Cristo, de autoridade. Então, você não pode ficar nessa posição de autopiedade e de vítima. Ei, você tem o domínio. Você é que determina, você escolhe. Quem tem autoridade faz escolhas, é ou não é? Quem tem autoridade faz escolhas. Quais as escolhas que você tem feito? Então, autopiedade é idolatria. Por que é uma idolatria? Porque voltamos para nós mesmos. No nosso sentimento, nas nossas próprias necessidades, nos nossos interesses. É meu, é tudo meu, o que olha para mim. Idolatria. Tudo o que importa é você, tudo o que importa é o que você está sentindo, tudo o que importa é o que fizeram com você, tudo o que importa é você. Idolatria. Se você permanece na autopiedade, você é um idólatra. E isso vai fazer com que você somente permaneça no deserto. Porque era esse... Olha lá, os israelitas. Não temos água. Não temos comida. Olha onde você nos colocou. Deus, você é culpado. Não é? Tenha dó de nós. Olha o que é isso que está acontecendo com a gente. Meu Deus. E a autopiedade é uma arma tão poderosa no inimigo, porque ela faz te permanecer no deserto. Uma multidão, quanto mais pessoas eu conseguir para que olhem a tristeza do que fizeram comigo, ou que justifique por eu ser assim, ou que justifique por eu ser uma pessoa nervosa, ou que justifique por eu ser uma pessoa atribulada, por isso que eu não falo direito, por isso que eu brigo com os meus filhos, porque também eu trabalho muito, é porque também eu não tenho tempo para nada, é porque, justificativa. Se você está se justificando, você não precisa de Cristo para te justificar, então fique com as suas desculpas e com a sua autopiedade e vai ficar até quando no deserto? Vale a pena? Faz as contas.
não vale a pena. É só fazer as contas. E a autopiedade, ela vira um vício de comportamento. Porque as pessoas começam a olhar para você com aquele olhar do gato de botas, né? Assim, com um olharzinho assim. E aí você vai vendo que aquilo dá certo, e aí você não precisa fazer nada, né? Mediante, você não precisa obedecer a palavra de Deus, porque até então está tudo justificado, as pessoas entendem que foi terrível mesmo, de fato. Nossa, o que ele falou para ele, nossa, fala sério. Eu não aguentaria isso, não. Eu tinha dado uns tabefes, você não deu, não? Nossa, você está muito bem. Sabe? Aí você vai conseguindo, né, seguidores no seguidores de autopiedade. Quantos seguidores? Já estou com 10 mil, minha história é tão triste. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Se sua história triste não for para virar a página e virar um testemunho na vida das pessoas, cala a sua boca. Ele não tem motivo para você ficar falando, porque isso só faz o quê? Você vira, fala assim, isso é que ser crente, rapaz. Fala, olha, igual a mim, eu era pessoa estressadinha, nervosinha, chatinha, mal-humorada. Dona Rosa ali, minha sogra, sabe, ela me acompanhou. Ela viveu um pouco. Acho que ela falou, meu Deus do céu, onde é que meu filho vai entrar? Batia a porta. Tá nervosa, pá! Sou nervosa mesmo. Não mexe comigo, não. Ainda bem que ela era nordestina, nós não pegava peixeira, rapaz. Eu era mais ou menos dessa, só não era das nordestinas braba, mas eu era uma pessoa. E hoje eu posso falar, eu tenho liberdade, porque existe uma verdade dentro de mim que diz, ela não é mais essa. Eu a libertei disso. Então, a verdade, eu olhei para mim mesmo e falei assim, cara, isso não pode ser só o meu temperamento de sanguínea. Não dá. Não dá para eu olhar, o Cláudio aqui, meu coach de perfil aqui, ele sabe que eu sou dominante, sanguínea, mas eu poderia pegar tudo isso e falar, é porque eu sou sanguínea. E aí? Aí pega um estável do meu lado, coitado, aí acabou, sofreu, matei. Não pode? Para de usar a justificativa, gente. E seja alguém que as pessoas olhem para você e vejam a Cristo. Luciana nunca mais saiu dos eixos? Já. Claro que já. Mas é aquela parte chata de olhar para dentro de si e falar assim, meu Deus do céu, fiz errado de novo. Ao invés de falar, é porque eu sou nervosinha, eu sou sanguínea e você tem que me aguentar. Quais as justificativas que você tem dado a respeito de si mesmo, ao invés de olhar para dentro de si? E esse negócio de autopiedade é engraçado. Quem aqui já chorou em frente ao espelho? Eu já. Quando eu era criança, eu já chorei. Acho que criança vai muito isso. Ninguém chorou em frente ao espelho? Eu já. Eu lembro quando eu queria fazer algo bem dramático para os meus pais, eu ia para dentro do quarto, batia a porta e chorava em frente ao espelho. Eu falava, gente, aí eu olhava, as lágrimas começaram a descer de verdade, aí eu chorava mais ainda, e eu falava assim, que dó de mim, que dó de mim. E aquela coisa ia aumentando. Quem chora em frente ao espelho começa a chorar mais, é porque vê a sua imagem ali, se convence. Acaba se convencendo que está ruim mesmo, que o negócio está feio mesmo, que você merece piedade. E é mais ou menos isso. A autopiedade começa a virar um vício. É um comportamento que começa a virar um vício. É perigoso. E aí você conhece aquelas pessoas, né, que insistem em contar o passado dela, o quanto ela sofreu, e por isso que está assim. Gente, eu tenho dó. E você pode ver, vamos fazer um trato aqui. Quando alguém vier falar, reclamar e trazer a autopiedade sobre a vida dela, sobre algo que aconteceu, olha para essa área da vida dela e veja se ela não está no deserto.
Aí, quando você olhar isso, você vai falar, ô, Espírito Santo, obrigado por ter me mostrado. Realmente, eu tenho que sair do deserto, eu tenho que vencer essa área aqui na minha vida, porque senão é isso aí que eu vou virar. É desse jeito. Hoje, a área emocional já não é um deserto na minha vida. Então, eu posso falar, eu posso ministrar sobre a vida de muitas pessoas. Porque eu não pego e fico lamuriando e justificando tantas coisas para poder explicar porque eu era assim, né? Então, a autopiedade, geralmente, ela está alencada ao passado. As pessoas estão olhando sempre para o passado. Elas pegam aquele passado, enfeitam eles, põem bastante luz de Natal, assim, ó, pá, 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 pisca e traz ele aqui, ó, para o presente. E com certeza ele está indo para o futuro, e com certeza ele está dando volta no deserto, no deserto, no deserto. Por quê? Porque ele está aqui, ó, exaltando o passado dele. Ele está usando o passado dele. O que fizeram com ele, o que falaram para ele. Esse é o preço. Esse é o preço de você não abrir mão das coisas velhas, porque para você ir para o novo, para o lugar novo, você precisa abandonar essas coisas velhas. E é necessário que a gente tenha o pensamento do alto. Cristo, a mente de Cristo. Eu gosto muito de falar sobre a mente de Cristo. E é algo que eu peço diariamente. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero pensar como Cristo. Porque não dá para você olhar as coisas com a ótica natural dos seus olhos. Eu quero olhar como Jesus olharia para essa situação. Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero olhar como Cristo olha. Eu quero ter a mente do alto para que eu vença essa situação. E para finalizar, eu quero falar do desapontamento. Nós somos desapontados. Eu não estou falando aqui para você falar, então agora eu não posso me desapontar com nada, vão me bater, vão me falar, vamos lá, eu não vou ficar desapontada, é isso mesmo. Não, não é isso que eu estou falando. Desapontamentos vão acontecer na sua vida, porque nós somos humanos e nós temos humanos ao nosso lado, à nossa frente, à nossa volta, nossos pais, nossos filhos, são pessoas que erram com a gente e nós provavelmente vamos nos desapontar com ela. E um cristão tem que saber lidar com o desapontamento. Aí é onde entra o cristianismo. Um cristão tem que saber lidar com o desapontamento, porque ele tem que saber reapontar. Ele tem que pegar aquela situação e reapontar. E eu quero te dizer, tudo que você está recebendo que desaponta, é você apontar para a cruz. Leve para a cruz. Porque enquanto você estiver olhando para dentro de si, para essa dor que você está sentindo, lembra da idolatria. E não é isso que o cristianismo ensina. O cristianismo nos ensina a olhar para Cristo, a olhar para a cruz. Reaponte. Você tem essa capacidade em Cristo Jesus. Por isso que nós podemos dar um novo início. Reapontar é dar oportunidade para fazer algo novo. Reapontar é não deixar com que essa coisa podre, imunda, faça parte do seu hoje. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Nós podemos esperar nele. Quantas vezes eu ouço, eu não dou conta, eu não consigo. Ei, é realmente você não dá conta, você está falando, eu não dou conta, eu não consigo, é porque você está olhando para você. Eu escolho. Você tem a autoridade de escolher e apontar para Cristo, para a cruz do Calvário. Eu quero que você hoje entenda que se você foi desapontado em algo,
Hoje é a noite de você deixar o diabo desapontado e desesperado, porque você vai deixar aqui essa noite tudo aquilo que tem deixado você no deserto. Você vai falar: olha aqui, Satanás, eu não vou deixar que você estrague o meu futuro com essa mentira de que isso tem poder sobre a minha vida. A raiva não tem poder sobre a minha vida. A dor não tem poder sobre a minha vida. Ei, a oportunidade que você tem essa noite de você sair do deserto, na área que você está vivendo, essa noite. E você tem o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, o Espírito da justiça. Não é você. Eu posso te garantir que se for por você, você não dá conta. Eu posso te garantir que se fosse pela Luciana, eu não estaria aqui essa noite falando com tanta liberdade sobre quem eu fui e hoje não sou mais. Sabe por quê? Isso não me incomoda. O povo, mas aí ela está falando, pode falar que ela era tão nervosinha assim, estressadinha, batia a porta. Ih, nossa, a pastora Luciana batia a porta. E daí, eu não sou mais essa pessoa. Se tem uma coisa que eu decidi na minha vida, é que o diabo não rouba 1 minuto sequer do que Deus tem para a minha vida. Eu vou usufruir tudo que eu tenho. Hoje eu e o Daniel estamos à beira de ter uma conquista que nós sonhamos para a nossa família. E está tendo alguns embates, alguns obstáculos. E eu decidi que no percurso eu não vou deixar o diabo roubar a minha alegria, a alegria de estar com os meus filhos, a alegria de estar no lugar bom, a alegria, sabe? Tem pessoas que, enquanto não chega na terra prometida, a vida dele, ele faz questão que seja um deserto, que seja ruim, porque eu só vou ser feliz quando eu estiver lá. Ei! Por quê? Só vou ser feliz quando eu tiver o meu carro, só vou feliz quando eu casar, só vou ser feliz quando eu tiver os meus filhos. E para finalizar, agora mesmo, eu quero trazer para vocês mais um testemunho. Quando eu não conseguia ter filhos, por anos eu lutava para ter filhos, e todo mês a mulher sabe que aquele que bate o ponto ali, para mim não era bom. Né? Vinha um sangramento, e todo dia de sangramento, todo mês, todo dia não, misericórdia. Está amarrado. E aí, todo mês, aquele sangramento era motivo de eu ficar ruim, de eu ficar triste. E aí, não era só no dia, né? Porque aí acompanhava mais 15 dias. Aí, daí dos outros 15 dias, eu ficava ruim, ficava mal-humorada, nada tinha graça, porque também eu não tenho meus filhos, sabe? E até que um momento eu falei da entrega, eu falei: Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos, e se o Senhor quiser que eu tenha filho, eu vou ter, se o Senhor quiser que eu não tenha filho, eu não vou ter. Só que quando eu verbalizei isso, o inimigo veio e falou assim: e se ele não quiser que você não tenha filho, você vai ficar feliz assim mesmo? Sabe, o pensamento mais egoísta, porque, na verdade, eu queria que Deus tivesse a vontade que eu tinha. Era um egoísmo, olhando para mim mesmo. E quanto a mim, como que vai ser essa história? E, na verdade, o Espírito Santo veio me dizer: ei, ele é teu pai. Ele só vai fazer o que vai te fazer bem. Não ter filho ou ter filho é indiferente para ele, porque, na verdade, o que ele quer é o teu melhor. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. E se entregar nessa vontade dele, porque a vontade dele está sobre a minha vida, foi a melhor entrega que eu fiz. E aí, passaram-se, eu digo, alguns anos, ou 1 ano e pouco, e ainda não consegui engravidar. E o mais incrível que eu aprendi realmente com aquele ensinamento do Espírito Santo. Eu não era mais uma mulher infeliz, amargurada e triste, porque a menstruação vinha naquele mês. E aí o Espírito Santo falou: uau, você entendeu.
Isso se chama descansar nele. É que sua alegria não depende daquilo que você pôs como alvo. É como se, quando a gente faz isso, é como se tudo que Deus estivesse te entregando diariamente não tivesse valor nenhum. Tipo assim, Deus, mas a casa, não. E o marido, não. E isso, não. Isso não presta. É mais ou menos isso que a gente faz. Isso não presta, isso não tem valor. Não, não, não. Enquanto você não me der o que eu quero, eu não vou ser feliz. Não permita que o inimigo roube dias, horas da sua alegria. E quando a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é para você viver isso. E Jesus, quando estava próximo a ser crucificado, ele disse: Senhor, se puderes, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Ou seja, a tua vontade é soberana, a tua vontade é acima da minha, o teu querer é acima do meu. Então, é totalmente entregue. Isso se chama confiança. Isso se chama confiar. Então, pare de querer fazer justiça. Pare de querer resolver as coisas. E qual a tua piedade que só tem deixado você permanecer mais tempo e deixado de usufruir aquilo que Deus tem para a sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero orar. Quero orar por você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, está te falando algo sobre você. Algo que você tem que fazer. Algo que você tem prorrogado por muito tempo. E você às vezes tem ouvido as mentiras do inimigo falando: não, não. Não é tão necessário assim. Não é isso que está fazendo com que você esteja no deserto. Agora você e o Espírito Santo. A minha parte aqui já acabou. Essa é uma noite em que, se você sair daquela porta, deixando algo aqui essa noite, abrindo mão de algumas coisas, você pode já estar a um passo da terra prometida. Depende de você, com o Espírito Santo. E Ele está aqui essa noite. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ele está aqui. E por mais que não seja fácil, às vezes é algo muito difícil, Ele está contigo essa noite.